Eu vou te contar uma história engraçada. Nós estamos para fazer uma viagem para o Vietnã esse ano, né? A gente vai fazer uma viagem, o pessoal já tá começando a montar a viagem, como sempre, para visitar campo de batalha. Tu vai com a galera? Vão a galera. Tá. A gente, quando tiver pronto, eu até te mando depois as coisas todas aí. Tá. E aí eu tava no consulado da China semana passada, e a gente foi fazer tem um evento lá de mídia, né? E eu encontrei um amigo meu chinês. Quando eu falei pra ele que ia pro Vietnã, ele falou: cuidado que não vai ter luz lá. E o chinês brincando, né? Porque por causa da situação do petróleo, que o Vietnã é dependente. Assim, a gente espera que resolva até o final do ano, mas eles são completamente dependentes do Golfo Pérsico. Vietnã, Indonésia, esses países todos aí vão ficar numa situação difícil, cara. Pois é. Camboja. Isso tudo desencadeado por conta de, me parece, até que haja uma segunda análise muito mais fundamentada, um capricho, de certa forma, do Netanyahu de se manter, de se proteger. Pode ser, pode não ser, pode ser pressão dos Estados Unidos também em cima do Netanyahu para ele, porque a gente sabe que os Estados Unidos, não sei em que, pois é, me ajuda aí. Em que medida um Irã sob ataque prejudica, do ponto de vista energético, a China? Porque essa poderia ser, quando a gente vê o Trump sacando o Maduro da Venezuela e de certa forma tomando as rédeas de como funciona ali, não me parece um movimento para... Você estava falando que os Estados Unidos falam que é autossuficiente com petróleo. De fato mas com empresa particular, não sei o quê. Mas aqui me parecia, cara, olha, esse petróleo aqui vai para a China. Se a gente começa a atrapalhar esse fluxo aqui, a gente começa a atrapalhar o fluxo de petróleo da China. Se a gente vai lá para o Irã, e o Irã também vende petróleo para a China precisa se reorganizar. Então a China agora, como você disse, já tá fazendo negócio, além de ter grandes reservas, também está comprando da Rússia. E né? do Irã. E do Irã. E um petroleiro chinês pode passar em Hormuz. Tá autorizado. Então, qual foi o... Então não foi isso, não era isso. Quer dizer, se era isso que os Estados Unidos queriam, eles fizeram uma puta merda. Mas eu ia falar isso, ainda bem que é você que tá falando, né? Ainda bem que se eu falo, vão dizer que é a torcida. Mas era esse o objetivo dos Estados Unidos? O que a gente sabe do ponto de fato? Porque uma coisa que a gente está acostumado a ver é Estados Unidos se movimentando por conta de petróleo, né? Isso é o que a gente vê historicamente. Então, Sim. Dá pra gente inferir que dessa vez é petróleo de novo, né? Não, é petróleo de novo. E aí então, foram burro, porque deu errado. Você tem razão, mas eu tenho que te explicar o motivo. Vai. Não tem aquele ditado, o uso do cachimbo deixa a boca torta? Sim. Foi fácil na Venezuela, Igor. Porque teve suborno. Teve suborno. É verdade, faz sentido. Foi fácil. Então, o pessoal chegou pra ele? Porque, vou ser sincero, cara, quando você é presidente da República, não chega tudo pra você. Aquele pessoal da entourage ali só passa aquilo que você quer ver. É uma verdade. É uma verdade. Só chega aquilo que o cara gosta. Então, alguém deve ter chegado pra ele e vendeu aqueles planos maravilhosos. Não, vai ser que nem a Venezuela, vai ser 47 segundos, bababá, e não sei o que. E não é, cara. Ó, eu vou te contar uma história que aconteceu em 90 na guerra do Golfo, contra o Saddam Hussein. Acho que era o rei Fahd da Arábia Saudita, não lembro bem, acho que era o Fahd. Eles estavam naquela de negociar com o Saddam. O Saddam invadiu o Kuwait, não, vamos negociar para ele sair de lá. Os árabes são assim. Ainda mais a árabe do Golfo, eles são assim, eles são mais comerciantes e tal. O rei não queria guerra. O que o serviço de inteligência americano fez? Eles falsificaram fotos de satélite mostrando as tropas do Saddam avançando para a Arábia Saudita. Isso nunca aconteceu. As fotos eram falsas. Mostraram as fotos para o rei autorizou a entrada de tropas americanas. 500 mil de soldados. Então, eu acho que é a mesma coisa. O Bibi ou a assessoria do Trump deve ter vendido para ele relatórios errados, né? E agora ele está com o imbróglio na mão. Eu estava vendo hoje, antes de vir para cá, a CNN falou, ele tem um abacaxi, porque ele não tem saída nisso. Como é que você vai fazer para sair? Liberar Hormuz, cara, é um negócio, em termos navais, Igor, é uma das operações mais complexas que existem. Ó, só foi tentado até hoje uma vez na história. Foi em Galípoli, na Turquia, em 1916. O ministro da Marinha Britânica era o Churchill e deu errado. Ficaram 9 meses tentando e deu errado.
Perderam uma porrada de navio, uma porrada de soldado. Tem até um filme do Mel Gibson, Galípoli. Um Qual filme que é a complexidade ali? É muito bem defendido ou é difícil mesmo do ponto de vista, sei lá, das estruturas da natureza? É um corredor polonês. Não tem um corredor polonês? Você vai passando, os caras vão dando porrada. O Estreito tem uns 80 km de largura, sei lá, 40, 80 km. Não sei bem, não lembro agora, porque Tá. varia, né? Mas o Irã, com aquele monte de míssil, você vai passar um navio ali, eles vão atacar você, cara. O navio tá no ponto mais estreito. Né? Porque você não é todo estreito que é navegável. Tem né, o local da profundidade, do calado, etc. Você vai passar ali, os caras vão te acertar. Porque tem uma coisa, Igor, que poucos analistas ocidentais se pegaram ainda, né? Eu fiz um vídeo falando disso. O Irã não apareceu nenhum míssil de cruzeiro do Irã ainda, só míssil balístico. Ou seja, o Irã só usou metade do arsenal dele. Míssil de cruzeiro, pra você entender, é fácil. Tá. Você nunca vai esquecer isso aqui. Míssil balístico, trajetória balística, faz Tá. esse arco. Míssil de cruzeiro voa reto. Só que para ataque a navio, o míssil de cruzeiro é melhor. Ele é mais lento, mas a solução, como o navio é um alvo móvel, a solução final, a guiagem terminal do míssil de cruzeiro é mais precisa. Então, para atacar navios, você tem que usar míssil de cruzeiro. E nós não sabemos, há dúvidas sobre isso. Ninguém concorda, nenhum dos lados, todos os analistas internacionais têm essa dúvida. Tem gente que fala que o Irã tem capacidade de guiagem terminal para míssil balístico e outros dizem que não. Nós não sabemos se a China ou a Rússia cedeu essa tecnologia para eles. É uma tecnologia muito específica. Uhum. Então, assim, provavelmente eles usariam mísseis de cruzeiro para atacar esses navios. E não apareceu nenhum até agora. Se não apareceu, é porque eles estão guardados. Esperando alguém. Que não apareceu nenhum. Teve alguns casos aí, esporádicos, mas deve ter usado. Se usou muito, não usou mais 50, 100. Por que tu acha que eles estão escondendo, entre aspas, essas armas? Exatamente por causa do Estreito e da Marinha Americana. Porque eu achei estranho isso. Comecei a olhar e falei, mas eu olhei o pelotão dos ataques. Esse aqui foi míssil balístico, esse aqui foi drone, esse balístico, esse drone. Cadê os mísseis de cruzeiro? Aí no dia seguinte que eu fiz esse vídeo, teve um ataque contra um navio ali, usaram alguns mísseis, mas é uma quantidade mínima. E esses mísseis são muito precisos. São uma precisão muito grande. Em relação aos drones, eles são muito mais caros também que os drones, eu imagino. O míssil é mais caro. Mas a destrutividade do míssil é maior, né? Você leva uma cacetada de um míssil aí, Tem uma cena, cara, foi muito engraçado. Publicaram na CNN semana passada, em Israel. Eu achei uma loucura. Falei, pô, esse gato tinha ganhar o Oscar. Tinha uma rua de Israel, calma, né? E o vídeo foi, vocês acham aí na internet. E o gato passando. De repente o gato corre, cara. Aí eu contei, eu assisti várias vezes e contei. 15 segundos depois caiu um negócio, um carro dá uma pirueta no ar. Eu falei, meu amigo, da onde esse gato saiu, cara? Caralho, o gato com sentido aranha. Eu falei, o gato do Mossad, esse gato aí, cara. Tá na internet, você acha aí, gato fugindo do drone. É um negócio de louco, cara. Lá no Irã, quando teve a guerra de 12 dias, entre aspas, você estava me falando que um desse aqui, Uma esquadrilha de B-2. eles invadiram o espaço aéreo iraniano e soltaram aquele míssil anti-bunker. Não, é uma bomba, uma MOP 57. Que é acho que é GBU 57. uma bomba que ela de forma leiga, ela cava e explode, não é? É porque ela é muito pesada, não é isso? Daí ela Exatamente. ela entra profundamente e explode lá embaixo. E ali eles disseram que tinham destruído a ameaça iraniana, qualquer coisa assim, né? Não era verdade ou... Veja, eles mentiram ou o Irã que foi eficiente em esconder que não destruíram porra nenhuma? O Igor, ou eles mentiram naquela época ou estão mentindo agora. Porque se destruíram mesmo o programa nuclear do Irã, então não era para tá atacando agora. Se estão atacando agora é porque não destruíram daquela vez. Então, ou mentiram antes ou mentiram depois. Vou ser sincero para você. Nós reunimos lá no canal alguns engenheiros, o vídeo está até no ar, alguns engenheiros de estruturas. Fizemos uma reunião, eu com 2 engenheiros de estrutura, para discutir esse assunto. Uhum. A conclusão a que se chegou é que, dado o tipo de rocha
e o tipo de cimento que o Irã usa, o Irã tem um cimento de ultra high, o H qualquer coisa assim, que eles usam lá, que provavelmente não foi destruído. Entendi. Que provavelmente não foi destruído. Porque, por que houve o ataque americano? Porque Israel tinha o mesmo problema que tem hoje, estavam ficando sem míssil de defesa. E aí o Trump precisou entrar nessa daí, com esses... Então, se esse cenário do Irã tá enriquecendo urânio, por exemplo, numa base muito protegida por conta do terreno, por conta das tecnologias como cimento e tudo mais, e nem um míssil como esse, anti-bunker, míssil não bomba, anti-bunker, consegue resolver o problema, precisa de quê? Precisa do 007? Como é que faz? Mas tem que invadir o país. O Saddam já tentou, não deu ruim pro Saddam. Exato, então meio que... Não, porque, o Igor, olha só, o Irã tá fazendo... Eles fazem túneis desde a época do Alexandre. Então, cara, os caras estão acostumados. Guerra de túnel, velho, não tem solução. Você vê, o Gaza durou 3 anos. 3 anos. O Vietcong, eles tinham um complexo de túneis perto de Saigon. Saigon, que hoje é Ho Chi Minh. É muito difícil combater em túnel, cara. E esses túneis do Irã são obra-prima de engenharia. Assim, o problema, Igor, que a gente tem é que a imprensa ela criou no imaginário popular uma visão tão deturpada do Irã que a gente não consegue entender aquilo. Aquilo é uma sociedade dos melhores engenheiros do mundo. Chinês, olha, cara, não subestima chinês, russo, iraniano, quando se trata... chinês e russo com engenharia... chinês e iraniano com engenharia e russo com física. Não subestima esses caras. Eu tive na muralha da China, eu tava olhando lá tava eu e o Rodrigão lá do Três Irmãos. A gente tava olhando aquilo, eu falei pra ele, Rodrigo, quem faz um negócio desse aqui faz qualquer coisa. Porque aquilo tem 2000 e poucos anos. Então, não tem coisa que a tecnologia não resolve. Nós juntamos engenheiros mesmo, gente especializada em estrutura. Aí, ficamos debatendo aí uma semana, o pessoal fez gráfico, o vídeo tá no ar. Provavelmente não destruíram. Uhum. Mas aí agora o Irã, sob cerco... O Irã se prepara, como a gente já falou, para um embate com os Estados Unidos há muito tempo. O Irã agora... Você acha que o Irã está saboreando, de certa forma, o dano que ele causa aos americanos, ao Ocidente? Ou o Irã também está mais afim mesmo de acabar essa guerra o mais rápido possível? Eu acho que eles não vão acabar a guerra sem extrair concessões. É a visão que eu tenho. Porque o Irã está sofrendo com a guerra? Está sofrendo. Mas vamos colocar as coisas em termos assim de números, né? Porque é difícil você brigar com números. Uhum. O território do Irã é 66% maior que o da Ucrânia. A população do Irã é 3 vezes a população da Ucrânia. A Rússia está enfrentando a Ucrânia há 4 anos. E a Rússia está bem ali do lado, tem várias outras... Está do lado, não tem. A Ucrânia é um país sem montanha, sabia disso, né? Ele só tem montanhas nos Cárpatos, no sul. Então, na área de operações da Rússia, não tem montanha. O único obstáculo é o Dnieper, o rio Dnieper. Então, assim, já está há 4 anos. Se o Irã aguentar 4 anos, os Estados Unidos derrete, cara. O preço da gasolina... Você tem as midterms agora em novembro. E se essa guerra for até novembro? Você já parou para pensar? Se for até novembro, como é que vai ficar o Trump ali? E outro, o problema não é nem o Trump, é o Partido Republicano que está pensando o seguinte, olha, esse cara vai passar, mas a gente vai se ferrar nessa brincadeira. Então, assim, Igor, eu olho as coisas de uma forma muito pragmática, né? Não sabemos quanto tempo vai durar o Irã. Porque, você quer ver um negócio? Ontem a gente estava discutindo isso daí numa live também. O Tajiquistão, que é um país vizinho ali do Irã, próximo ali, tem fábricas de... Não sei se é vizinho, mas eu sei que é próximo. Tem fábrica de drone. Muito, muito drone. E a gente acha que eles estão passando drone pro Irã também. Então aquilo não vai acabar, cara. É que nem um formigueiro que você acha que é só aquele coisinho, mas o negócio... Às vezes tem quilômetros. Entendi. E aí, caraca, então assim, é muito complexo mesmo. Parece um puta erro mesmo que os americanos cometeram aí, hein? É soberba, né, cara? A melhor maneira de sair dessa daí é uma saída de cavalheiro, né? Acho que a melhor maneira é parecer, pelo menos, que chegou num acordo e tentar vender essa narrativa ao chegar em algum acordo.